1973, nós recebemos em Paços o meu irmão, Paulo Juarez Pereira. Ele veio dos Estados Unidos e trouxe para nós uma nova visão de interpretar a Bíblia. Ele está estudando para lá e teve essa informação lá, participou de curso lá sobre esse assunto e trouxe para nós essa informação nova que a gente chama hoje, e na época também, chamava também de Completo Testamento. Então, ele trouxe essas novas informações sobre como interpretar a Bíblia na nossa época. Interessante que até então a gente está estudando a Bíblia na tradição comum do cristianismo mundial, através dos dois testamentos, através do Antigo Testamento e Novo Testamento. Basicamente, todo cristão estuda a Bíblia com base nesses dois aspectos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ele trouxe para nós um conjunto de novas revelações chamada de Completo Testamento ou princípio divino. Hoje, esse princípio divino está resumido nesse livro aqui. O autor dele é o reverendo Samuel Moon. Ele colheu essas informações através de revelações na Coreia, entre os anos 1935 e 45. Recebeu de Deus essas revelações e transmitiu essas revelações para a humanidade. Então, o princípio divino, ele reúne as revelações dos principais segredos da Bíblia. Mas, como um conjunto de novas revelações, ele traz essa visão nova. E, às vezes, aquele conhecimento tradicional, ele tem dificuldade de alcançar essas novas revelações. Então, quando ele chegou, ele trouxe para nós esse Completo Testamento. E a gente começou a ouvir e achou que havia umas novas informações. Por exemplo, eu fui um dos primeiros que ouvi essa informação. Achei muito interessante quando ele narrou a história de Jesus e João Batista. Até então, a gente sabe que João Batista é aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor. Mas depois, se a gente estudar essa informação trazida pelo Completo Testamento, a gente percebe que houve dificuldades de João Batista em fazer o trabalho de preparação para Jesus. Então, essas revelações novas, elas realmente apresentam uma visão nova, como a gente vai interpretar aquilo que já está escrito na Bíblia. A gente observa que o princípio divino, ou o Completo Testamento, ele não altera a Bíblia é a mesma, apenas ele vai interpretar as revelações apresentadas pelo Dr. Samuel Moon sobre como que a gente deve interpretar a Bíblia para a nossa época. Houve uma série de revelações e nós podemos tomar conhecimento dessas revelações. Se a gente não tomar conhecimento das revelações, nós vamos continuando estudando na tradição do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E a gente sabe que agora nós começamos o novo milênio e a providência de Deus não fica parada. A gente sabe que esse novo milênio não tem mais força de continuar com as explicações ainda do Antigo Testamento e do Novo Testamento até então. Por isso que todos estão estudando a Bíblia, estão discutindo com muito entusiasmo, porém nós precisamos não só da fé, mas precisamos também de um novo conteúdo. Então, depois, com um certo tempo, nós vamos detalhar os principais pontos apresentados pelo Completo Testamento. Eu vou trazer para vocês, então, Paulo Juarez Pereira, é aquele que trouxe esse conhecimento para o Brasil. Veio para Paços, é a primeira cidade praticamente no Brasil que recebeu essas informações.
Então, esse completo testamento, ele comenta, ele traz informações sobre a segunda vinda do Messias no mundo. Quer dizer, é uma visão nova de interpretação, de conhecimento também, né? Todo mundo está esperando a segunda vinda do Messias, como na tradição bíblica, né? Pelas nuvens do céu. Entretanto, o completo testamento vem informar que a segunda vinda do Messias não vai ocorrer daquela forma, como está previsto literalmente na Bíblia, porque nós vamos interpretar essa profecia para a nossa época. Vamos entender como que deve ocorrer a segunda vinda do Messias. A gente lembra que quando Jesus veio, muitas pessoas estavam esperando Jesus, muitas pessoas devotas. Entretanto, Jesus veio, né? Os profetas falaram sobre ele. O profeta Malaquias, né? Foi o último que falou sobre Jesus há 400 anos antes. Quando ele chegou, nasceu Jesus, jovenzinho, cresceu, era o Messias, e muitas pessoas tiveram dificuldade de entender Jesus. Por quê? Eles estavam ligados nas profecias antigas e não souberam interpretar e traduzir as profecias para aquela época. Certo? Então, dificultou muito o trabalho de Jesus. Poucas pessoas souberam que se tratava de Jesus, que era o Messias. Mas a maioria das pessoas não puderam entender que aquele Jesus nascido era realmente o Messias. Então não souberam recebê-lo como aquele Messias prometido. Por quê? Por não entender não souberam interpretar direito as profecias. Isso é que não pode ocorrer mais na nossa época. Então, vou chamar para falar e apresentar aquele que trouxe o completo testamento para o Brasil, que é o Paulo Juarez Pereira. O meu nome é Paulo Juarez Pereira, eu sou natural de Passos, aqui em Minas Gerais. Moro nos Estados Unidos agora, estou muito contente de estar residindo aqui hoje. E desde criança me interessei por espiritualidade, especialmente depois que meu pai morreu, quando eu tinha 10 anos. E estudei com os padres carmelitas, estive estudando em Roma, fui para os Estados Unidos e lá fiz o exército com o exército americano. E depois, ao terminar o exército, eu tive a felicidade de encontrar um grupo lá em São Francisco da Califórnia, e era novo, ninguém conhecia, e este grupo depois me informaram que tinha sido formado por um coreano, o reverendo Sam Myung-Moon. Me interessei muito porque tinha umas ideias muito interessantes, muito boas, muito modernas. E 2 anos depois, eu comecei a pensar que devia trazer essas ideias para o Brasil. Eu sentia assim que tinha quase uma dívida para o Brasil, porque eu tinha recebido tanta ajuda para os meus estudos e devia contribuir algo para este país. E foi exatamente nessa época que o reverendo Moon estava chegando. Então, o nosso diretor de São Francisco estava organizando um grupo de missionários. Era para o México, a Venezuela, a Argentina, o Peru e o Brasil. E eu, como brasileiro, fui escolhido para vir para o Brasil. Agora, ao chegar o reverendo Moon, ele ficou sabendo deste plano e ele disse: não, olha, antes de vocês irem, venham para Nova York, porque é preciso treinar lá diretamente comigo antes de ir na sua missão. Então nós fomos à cidade de Tarrytown, em Nova York, e lá, assim, um período mais ou menos de uns 15 dias, tínhamos toda manhã uma palestra do reverendo Moon, e depois, durante o resto do dia, nós tínhamos palestra com outros conferenciantes, e no final tivemos um exame final. Organizamos todo o material, me compraram a minha passagem, e fui embora para o Brasil. Assim foi no início de 1973. Eu vou perguntar aqui o Paulo. Então, ele já explicou como ele encontrou o movimento no Brasil. E ele veio para Passos. Mas
Parece que é uma informação que antes de chegar no Brasil, algumas pessoas do movimento, ou ligados ao reverendo, não tiveram no Brasil. Será que ele tem informação, tem conhecimento disso? Olha, de fato, sim. A primeira pessoa que veio aqui ao Brasil do movimento de unificação, sabe quem foi? Foi justamente o reverendo Moon. O reverendo Samir Moon estava numa turnê mundial em 1965, visitou várias capitais do mundo, uma delas foi o Rio de Janeiro. Então ele esteve aqui, foi a primeira pessoa que chegou desse movimento, mas ficou pouco tempo, foi embora. Depois, mais tarde, foi mandado o senhor Tatsuo Sasaki, do Japão. Ele ficou em São Paulo e era uma pessoa que pertencia ao movimento, não conseguiu assim formar um movimento de membros, no entanto, se deve reconhecer que ele estava aqui também como parte desse movimento. Depois ele voltou e depois disso eu cheguei dos Estados Unidos em 1973. Mas quando o professor Paulo, porque ele veio com a didática de professor, a gente estava aprendendo as informações dele. E como é que você notou quais são as primeiras pessoas que deu atenção à sua informação, porque a informação tão nova assim? Como é que você notou esse povo, essa recepção? Foi a sua família? Como é que foi isso aí? O que você lembra? Me lembro muito bem. Ao chegar ao Brasil, eu fiz duas coisas. Fui para o Rio de Janeiro, consegui um quartinho lá perto da Estação Central, muito humilde, muito barulhento, mas era um local onde iniciar, começar lá de baixo. E fiz um jejum de 3 dias, porque missionários geralmente eles fazem jejum, né, antes de dar início ao trabalho. Imediatamente depois, peguei condução e vim para Passo. Por quê? Aqui estava a minha família, então eu queria que a minha família fosse as primeiras pessoas a receberem essas novas informações. E daqui depois, então, para o Rio e mais tarde para o São Paulo. Mas na sua família, você lembra o nome das pessoas que realmente puderam te ouvir na praça? Quem estava lá? Você lembra? Olha, eu acho que eu falava com todo mundo. Sentava, pegava um pedaço de papel e falava. Mas você mesmo, José Bonifácio Pereira, a Aparecida Pereira Baldini, a minha irmã Maria da Penha Pereira, o próprio Carlos, quando eu tinha tempo, também ouvia. Enfim, né? Nós estamos em família, almoçando, jantando e tal. E ele dizia, eu tenho uma nova informação. Eles pensavam que, não sei, que não entendiam no início, mas com o tempo começaram a entender. Então você começou a dar essas conferências em Passos, depois já tinha passado pelo Rio, resolveu ir para o Rio para ampliar o movimento. Você pensou no Rio de Janeiro primeiro? Olha, a minha missão era missão nacional. A gente sabia que o reverendo Moon já tinha uma visão global, era o Brasil, né? Mas nós temos que começar em algum lugar. Rio de Janeiro como sendo, né, a capital do Brasil e a cultura lá no Brasil, ou então uma cidade que por muitos anos foi capital do Brasil, depois não era mais, no entanto era, digamos, a capital da cultura do país. E era lá no Rio que eu pensei, é aqui que vamos ter que provar, né, a validade desses ensinamentos. Então comecei lá e felizmente encontrei um trabalho de professor de inglês no Instituto Brasil-Estados Unidos, que me deu tempo então também à noite, né, de convidar pessoas e dar conferências. Aí você trabalhava como professor de inglês e dava as conferências. Eu sei que já no mês de julho de 73 nós fizemos um encontro lá no Rio de Janeiro. Foi fazer um seminário. Que aqui em Passo começou a fazer aqueles encontrinhos, você falava pequeno semináriozinho, né? Lá você fez um seminário, isso é
essas reuniõezinhas semanais, parece, né? Você fez em julho de 73. E aí, você notou que o Rio de Janeiro seria então, a primeira cidade para receber e para poder impulsionar o movimento. Como eu disse, a minha intenção, né, em última análise, era o país todo. Mas comecei no Rio e, sim, houve uma recepção muito boa e o pessoal começou a chegar de Passos para fazer os seminários e também o pessoal lá do Rio que vinha para participar. Em um desses seminários, o José Bonifácio Pereira veio, anotou, tomou muitas notas, voltou para Passos e criou uma apostila. Então, de 1973, algumas pessoas foram lá para fazer esse seminário. Aqui nós temos um registro do dia 26 de julho de 73, lá no Corcovado, tá vendo? José Bonifácio, Maria do Rosário Fátima Baldini e Maria da Penha Pereira Alonso. Eles estiveram lá. No dia 23, essa aí é do dia 23 de julho de 73. Isso significa que nas férias de julho o pessoal estava lá fazendo seminário. Já é um grupo que estava lá. Depois, em 1973 para 74, era a época forte do governo militar. Então, aí você recebeu a convocação para ir lá, no Serviço de Inteligência do Exército, no DOPS, para falar, porque você começou um movimento internacional, falando de religião, no apartamento, o pessoal falando, o que se trata aí? Um sujeito vem de fora, monta um grupo aí, começa a cantar, rezar, vamos ver o que se está tratando. Conta como é que foi esse encontro lá no DOPS. Olha, não, você realmente tem razão. Nós sempre tivemos assim muita claridade com as autoridades. De fato, era um dos nossos hábitos, ao chegar a uma cidade, e visitar o prefeito, o chefe de polícia, dizer, olha, nós estamos aqui. Então nós queríamos entrar pela porta da frente. Por quê? As ideias eram claras, os nossos objetivos eram todos claros. Ajudar o Brasil, fortificar as famílias, dar um bom exemplo de cultura. A nossa teoria contra o comunismo era clara, nós não escondíamos nada. A nossa teoria contra as drogas e também, mais tarde, combatendo o AIDS, os três problemas da sociedade. E, olha, as autoridades geralmente não tinham nenhum problema com respeito a isso. Então, nesse depoimento do DOPS, aí você foi lá falar, né? E se lembra que aí nós fomos lá, está lembrado que nós chegamos lá? Depois houve uma coisa que a gente teve que fazer. Eles achavam que a gente estava na ilegalidade. Daí nós tivemos que ver a passo correndo e procurar a contabilidade do contexto do Deus Martins. Falar, vamos pensar no estatuto, vamos elaborar um estatuto urgentemente para legalizar o movimento, porque senão nós temos que sair da clandestinidade para poder fazer alguma coisa a mais, né? Daí que o Deus falou, começou, vamos pensar como é que seria o estatuto da associação que ele tinha trazido, né? Associação do Espírito Santo, né? Para a unificação mundial. Daí começamos a elaborar. Isso aí foi em 73 a 74, né? Mas esse estatuto de 73, ele foi levado para o Rio para fazer lá, porque começou lá, né? E o governo federal observava mais lá as coisas, e depois mais tarde ele foi legalizado no Rio de Janeiro. Mas de 1974, algumas coisas importantes a gente pode resumir. Por exemplo, a confeição da primeira apostila com a ajuda da Mercedes Maria, melhor para álcool, né? Foi feita, né? Foi feito também,
uma apostilinha que se chama Guia de Estudos, que o professor Paulo traduziu. Guia de Estudos, é muito importante, né? Você está lembrado dessa apostilinha? Estou muito bem lembrado. Foi uma apostila feita nos Estados Unidos por um dos professores da Coreia, um senhor que escreveu em coreano e foi traduzida para o inglês. E eles mandaram para todos os missionários no mundo. Eu recebi uma cópia aqui também. Fiquei muito contente porque tinha sido muito bem feita, com diagramas muito claros, e falei, olha, isso aqui, com isso aqui nós podemos trabalhar. Era de qualidade bem superior em termos de conteúdo à apostila que nós tínhamos inicialmente feita aqui. E comecei a fazer a tradução do inglês para o português. Terminada, então nós temos as providências para poder imprimir essas apostilas aqui no Brasil. Essa apostila, ela resumiu em português o princípio divino de maneira clara. Um trabalho muito didático, bem feito pelo professor Paulo. Então, é uma lembrança de 1974. Outra lembrança de 74 foi a compra desse veículo. Então, o movimento no Rio começou a crescer. Em 74 ocorreu isso, né? O grupo do professor Paulo lá no Rio de Janeiro precisava de um veículo e ele, como professor de inglês, pensou, como é que você está lembrado disso aí? Estou lembrado muito bem. Sem veículo, né, fica difícil de ter atividades e naturalmente um veículo no Rio não é fácil. Eu morava na época na Avenida Flamengo, lá no bairro do Flamengo. Mas este veículo foi quase um milagre, porque ele veio assim pela ajuda de muitos membros, inclusive a ajuda do José Bonifácio. Você mesmo fez um empréstimo, nem me lembro exatamente qual foi. Me parece que aqui 8 mil cruzeiros, né? As notas aqui falam que foi 8 mil cruzeiros. Era a minha poupança que eu tinha. Na época. Olha, isto, né, uma coisa que me tocou, mas eu disse, olha gente, isso aqui não é meu, isso aqui pertence a nós. Nós vamos aqui usar para o nosso grupo. E o José Bonifácio e outras pessoas, né, com aquela contribuição, possibilitaram a compra daquele veículo. Interessante que esse veículo vinha aqui em Passos, ele vinha com esse pessoal do Rio, para voltar, levava os mantimentos, né? Porque é muito difícil no Rio de Janeiro receber, né? Arroz, feijão, né? A minha mãe, Geralda dos Santos França, e ela fazia aquelas coisas, né? Pão de queijo e tal, não, vamos encher a perua, né? Então, quando dizia barrotada de mantimento para o Rio de Janeiro, né? Para dar força nesse momento, né? Ela não entendia muito, mas não, é de Deus. Então, ele está fazendo e a coisa rendeu. Então, em 74 foi esses dois principais movimentos e um alerta das autoridades para legalizar o movimento, né? Agora, em 1975, a gente destaca aqui em Passo o trabalho da segunda apostila didática, com a colaboração de Mercedes e Maria, um trabalho muito bem feito, que ajudou muitas pessoas interessadas a entender o beabá inicial do princípio divino. E também com aquela apostila de guia de estudo, muitas pessoas puderam. A gente tem até uma guardada ainda, né? E em 75, aquele estatuto que nós elaboramos em Passo, ele foi lá para o Rio de Janeiro. E foi registrado no cartório de registro civil de pessoa jurídica em 1975. Por quê? Porque para que pudesse funcionar as reuniões, teria que ser uma pessoa jurídica, para não ficar na informalidade. E até hoje ainda tem um registro desse cartório, desse documento, desse estatuto, no Rio de Janeiro. Oportunamente, nós vamos falar quem foram os membros da diretoria e conselho que está no Rio de Janeiro. Depois, uma coisa importante em 75, foi a chegada de uma pessoa que deu um impulso na Igreja da Unificação do Brasil, que é um cidadão coreano, Yang Tae-Kim. Aí o que você lembra desse como é que foi esse encontro com esse cidadão, esse senhor Yang Tae-Kim?
Olha, em 1973 eu comecei a dar os meus relatórios mensais para a sede central da Igreja de Unificação. Eu mandava uma carta para os Estados Unidos, mandava também o meu relatório para a Coreia e comecei a explicar que realmente aqui o potencial era muito grande, mas que para poder levar o movimento em âmbito nacional era necessário que viessem outros colaboradores e pedi às autoridades que mandassem outros colaboradores. Mais tarde, em 1975, durante a minha visita ao Japão, à Coreia, depois ao Japão, fiquei sabendo que o Reverendo Moon mandaria aqui para o Brasil 3 japoneses. E de fato, né, surpreendentemente, veio também um senhor coreano. Então os japoneses chegaram, eu creio que foi em julho de 1975, e a missão deles era estabelecer uma base econômica para o desenvolvimento do movimento. E durante uma representação dos Little Angels, que era um grupo de crianças bailarinas da Coreia que estavam representando em São Paulo, um senhor coreano se apresentou aos japoneses, eu não estava lá na época, me contaram depois, e disse que era membro da Igreja de Unificação da Coreia e que estava disposto a ajudar a formar o movimento no Brasil. De fato, ele já estava desenvolvendo um grupo de membros lá em São Paulo. Isso foi uma surpresa muito grande para nós, porque ele é uma pessoa que tinha mais experiência do que qualquer um de nós aqui. Então, agora com os 3 japoneses e o senhor coreano, nós então começamos a fazer novos planos. E foi daí que começou um super desenvolvimento da Igreja do Brasil. Então, a gente nota que com a entrada do Yang Tanquim, senhor Yang Tanquim, que é chamado de Reverendo Kim, foi muito importante porque deu um impulso na Igreja do Brasil e também transferiu a sede do Rio para São Paulo e começou a ter outra visão no aspecto nacional para poder ampliar o movimento. E o movimento começou a tomar mais força no Brasil com a presença dele. Foi muito importante. Então, essa ajuda desse estrangeiro para o povo brasileiro é uma ajuda muito importante e a gente vê isso com muita gratidão, porque isso ocorreu no começo, onde tinha muita dificuldade. Esse pessoal veio para trazer apoio, logística, trabalhar junto, e o movimento se desenvolveu muito mesmo. Então, em 1975, esses são as principais formações. Depois, eles do Rio transferiram para São Paulo, né? Para a rua Luiz Góes. Como é que você lembra alguma coisa dessa questão, dessa transferência? Como é que foi? Sim. Por que foi isso? Os missionários japoneses vieram diretamente para o Rio de Janeiro. O trabalho deles era vender material do Japão e da Coreia aqui para poder fazer uma base material. No entanto, eles descobriram muito rapidamente que eles podiam fazer um melhor trabalho na cidade de São Paulo. Por quê? Lá havia muitos japoneses. Então eles se infiltravam por meio de japoneses, conversavam em japonês, e lá eles podiam vender bem o produto japonês e coreano, especialmente o chá ginseng. E também consultando com o senhor Kyontei Kim, que estava em São Paulo, e tinha já uma fábrica de tecido, de roupas, já estava um pouco estabelecido lá. Nós decidimos, entre nós, que íamos então enfocar em São Paulo para dar início ao trabalho a nível nacional. Então, e a gente tem que lembrar também que nesse período, Passos continuava com reuniões, seminários, e o senhor Maurício Baldini foi praticamente o primeiro diretor de Passos. Depois veio o senhor Ozeki, um japonês que veio para Passos para ajudar
Então, nesse intervalo, o Passo não parou de fazer reuniãozinha e tal. E nós destacamos também a Maria de Fátima Cardoso Silveira. É uma pessoa que ajudou muito no movimento de unificação. É uma pessoa, na época chamada de diretora Fátima, a gente lembra dela, colaboradora, incansável, lutadora, fez muitas coisas para o crescimento da Igreja de Unificação. E em 76, Maurício e Fátima Silveira foram para São Paulo, viu? Depois, nós vamos lembrar umas coisas importantes de 1976. Então, depois que o Paulo Juarez veio, trazendo o completamento para o Brasil, começando seu trabalho em Vasco, com a família, nós pensamos, ele trouxe material, né, material assim, inglês, espanhol, nós pensamos como que a gente ia traduzir esse material para as pessoas terem um entendimento melhor sobre esse completo testamento, tá certo? Então nós resolvemos fazer, ele vai contar depois que ele foi lá para o Rio de Janeiro, e começou a prover encontros aqui em Passos e no Rio, e desses encontros a gente observou que a gente podia fazer um resuminho para as pessoas entenderem melhor. E elaboramos as primeiras apostilas sobre o assunto e pedimos a colaboração de algumas pessoas, né? Nós trabalhávamos lá na Agência da Previdência Social. Bem, eu sou a Mercedes Silva Lux, né? Eu tive conhecimento do princípio, mas em torno assim, de 1974, quando o Zé Bonifácio trouxe para mim uns manuscritos, uns rascunhos, para que a gente montasse uma apostila, né? E que a gente foi datilografando em matrizes de mimeógrafo, na época, álcool, né? Era tudo assim bem original. E foi montada a primeira apostila através dos rascunhos. E essa, por exemplo, aqui, é a primeira apostila que foi montada sobre o princípio da unificação. Que ela foi para dar um esclarecimento assim, mais simples, bem sucinto, né? Para o povo indo tendo conhecimento do princípio da unificação e o que era realmente o interesse, né, de ver a clareza da Bíblia, né, e um esclarecimento bem nítido, né, sobre o Antigo, o Novo Testamento, que vão se ligando em histórias, né, para chegar no completo Testamento. E a Mercedes fez esse trabalho de colaboração. Depois nós chamamos também Zé Maria, uma pessoa muito competente lá na Agência de Previdência, né? Que começou a fazer, ajudou também a fazer as apostilas. Depois ele foi aperfeiçoando as apostilas, né? Ele vai falar sobre a segunda apostila que ele ajudou a fazer. E Zé Maria também já escreveu artigo no jornal, na Gazeta de Passos. Então, eu sou Zé Maria Martins Mota e eu conheci também o princípio divino inicialmente assim, no ano de 1973, através do Sr. Paulo, quando ele esteve aqui no Brasil. Mas realmente eu comecei a participar do movimento mesmo da unificação a partir de 1974. E nós elaboramos nesse período aí vários panfletos e apostilas já assim que, apesar de terem sido confeccionadas com mimeógrafo, máquina datilográfica e mimeógrafo, elas já apresentavam um visual melhor. Esse aqui, por exemplo, foi feito no mimeógrafo a tinta, enquanto que a outra aí havia sido feita no mimeógrafo a álcool, né? Que já tinha uma qualidade já inferior, hoje já bastante desgastado aí, devido aos 40 anos aí e começamos também a fazer publicações de vários artigos
aqui eu tinha um jornal, na época começou a ser, inicialmente ele era semanal, a Gazeta de Passos. Depois ele passou a ser um jornal diário. Então a gente tinha uma oportunidade de escrever mais artigos, né? Como a gente tem aqui, nessa aqui, um artigo que foi publicado, essa aqui já foi em 1975. Dá uma mão para ele aí. Nós fizemos aqui, olha, o princípio da unificação, então a gente fazia artigos, como esse aqui, esse artigo aqui, ó, eram artigos pequenos, mas a gente publicava quase que diariamente na Gazeta esses artigos. E fomos trabalhando até que tomou em 1975, mais no meados ou finais de 75, quando o movimento aqui ele já tinha bastante número bem grande de pessoas, e a partir desse momento a gente já tinha uma casa, ele já tinha uma sede aqui, né? E nesse período foi o período assim que mais desenvolveu aqui. Então a partir daí vieram para cá o japonês, o Sr. Koji Ozeki, ele veio para cá também para ajudar no trabalho, e o reverendo Kim esteve aqui, várias pessoas. Então aqui teve uma atividade muito intensa nesse ano de 1975. E como já o movimento, ele estava, também já tinha São Paulo, Rio de Janeiro iniciou, depois desse movimento surgir aqui em Passos, ele foi para o Rio de Janeiro, né, o Sr. Paulo foi para o Rio de Janeiro, e lá ele desenvolveu mais o trabalho no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então, com esses dois colaboradores, nós fizemos um conteúdo didático que as pessoas interessadas puderam ter conhecimento dessa nova interpretação bíblica, que ela estava causando uma certa polêmica na cidade de Passos, porque ela apresentava novas informações sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Até então, todos os estudiosos da Bíblia tinham mais ou menos o mesmo entendimento. E o Completo Testamento, trazido pelo professor Paulo Juarez, trouxe uma revelação nova, né? Uma inovação de ideias, uma coisa completamente nova. Mas fizemos algumas publicações de jornais na época, e a Mercedes vai ler um que ocorreu em 1975. Bem, o Jornal da Gazeta de Passos, de 23 de agosto de 1975, ele trouxe o artigo Princípio de Unificação, o novo aspecto do cristianismo mundial. Está se desenvolvendo com bastante amplitude o grande movimento promovido por Sam Myon-Nun, visando a unificação do cristianismo mundial. Sam Myon-Nun apresenta um conjunto de conhecimentos completamente novos sobre Deus e a vida humana, proporcionando, assim, uma mudança radical no relacionamento humano, no sentido de restaurar o homem ao seu padrão original. Sam Myon-Nun, através do princípio da unificação, visa também promover um harmonioso relacionamento entre a religião, filosofia e ciência, com o objetivo de dar crescimento total ao ser humano. Sam Myon-Nun é natural da Coreia do Sul, onde iniciou o movimento antes de 1960. A partir de 1960, o movimento de unificação passou para o nível internacional e hoje o movimento já está implantado em mais de 60 países, inclusive o Brasil, Rio de Janeiro. Dentro de pouco tempo, o mundo todo terá conhecimento do importante trabalho de Sam Myon-Nun, no sentido de unificação de todo o cristianismo mundial, bem como o de estabelecer o mundo ideal de Deus para toda a humanidade,
José Bonifácio Pereira, Passos, Minas Gerais. Este é a Gazeta de Passos, jornal que circulava na época nessa cidade. De maneira semelhante, né, houve uma publicação no jornal A Vanguarda de Caça, mais ou menos artigo semelhante ao que foi publicado em Passos, dia 9 de novembro de 1975. Então a gente fazia esses artigos aí, e as pessoas começavam a ler e discutir, né, essa interpretação nova, né, trazia uma certa polêmica com a tradição antiga, mas uma visão nova sempre apresenta essa falha de conhecimento, e as pessoas ficam naquela indagação e começavam a se perguntar de onde vinham essas informações, se elas tinham fundamento, mas é assim que essas mudanças ocorreram, né, e vem ocorrendo. Então, a ajuda dessas pessoas foram muito importantes. Outras pessoas colaboraram muito no trabalho, por exemplo, o pessoal da Tipografia Faria, no caso dos irmãos Lauro, Gésio de Castro e Gésio Faria de Castro, colaboraram bastante, dando credibilidade ao movimento, né? E o senhor Faria, dono da tipografia também, sempre estava disposto a colaborar com a publicação. Isso aí foram os mesmos momentos, os mesmos acontecimentos em 73, 74 e 75, certo? Depois, outros membros vão falar sobre alguns fatos daquela época. Então, em 1976, o movimento estava no Rio e a sede oficialmente estava indo para São Paulo. Temos que lembrar que o Estatuto do Rio, legalizado em 75, foi para São Paulo, e o reverendo Kim foi legalizar a associação lá em São Paulo. Ele procurou um escritório lá de contabilidade lá, porque para trabalhar, para levar para o cartório, tinha que ser um escritório para poder levar os documentos no cartório. Aí ele pegou o estatuto, levou nesse escritório lá, como que é uma associação diferente das demais, né? E o cartório transcreveu o escritório de contabilidade lá, da 25 de março, transcreveu para levar para o cartório, e ela começou a ser legalizada em São Paulo. Então, nós temos aqui um passo, cópia ainda do primeiro estatuto, que a base foi feita aqui, e ele foi constituído como primeiro presidente em São Paulo, da unificação, certo? Mas lembrar que já tinha um registro no Rio de Janeiro. Mas, em 1976, uma coisa importante, teve um encontro muito importante do reverendo nos Estados Unidos, estava começando a fazer movimento, e ele mandou convidar alguns brasileiros para preparar para ir, sabe? Então nós preparamos para ir. Foi uma viagem internacional para a gente e tal. E eu vou perguntar ao presidente Paulo o que ele lembra desse encontro de Young State, foi para a gente lembrar como é que foi a nossa preparação. Então, o que você lembra desse encontro? Como é que foi o entusiasmo na época para ir para Young State? Como é que... Olha, na época eu estava nos Estados Unidos. Nós tínhamos passado um certo tempo na Coreia, eu tinha me casado naquela época. Depois estive uns dias no Japão e fui para os Estados Unidos para treinamento. Nós íamos começar uma nova fase dos missionários internacionais em 60 países. Até aquele momento eram poucos países e expandir para 60. E o reverendo Moon começou a dizer que ele tinha que proclamar a mensagem dele em um âmbito muito grande. A mensagem é uma coisa que você não guarda, é como se fosse uma lâmpada, você quer colocar no alto de uma montanha para o máximo número de pessoas poder ver. E o local escolhido foi do Yankee Stadium, é um estádio do time de beisebol de Yankee. Então, é muito grande, né, comporta muitas pessoas, e nós lá, os nossos membros em Nova York, a nossa missão era sair na rua e convidar as pessoas para vir escutar este pregador coreano, né? Era algo assim inédito para muita gente. Por que eu vou ao Yankee Stadium? Em vez de ir lá para ver um jogo do time Yankee, eu vou ouvir este pregador coreano
que diz que tem uma nova verdade vinda da Coreia. Mas, no entanto, nós conseguimos, muitos participantes, estava cheio de gente, e os brasileiros, alguns brasileiros também vieram para Nova York. Para mim foi uma grande alegria quando encontrei com um grupo brasileiro lá em Nova York. Então, sobre os encontros dos Estados Unidos, algumas curiosidades. Nós fizemos, na época, uma observação das pessoas que foram realmente lá para Young State. Mas precisava dar credibilidade ao encontro. Então, nós elaboramos um documento em nome da Associação de Unificação para passar para a imprensa. E esse documento ele foi bem fundamentado e nós vamos pedir para a Mercedes ler essa cartinha do presidente convidando as pessoas através do rádio, né? E como é que foi na época isso aí? Então, a Mercedes vai ler essa cartinha, viu? Pode começar em cima, né? Livro em cima. Ó, isso. Associação de Unificação do Cristianismo Mundial. CGC 42.521.393/000129. Pessoa jurídica, protocolo número 133.509/LA/10 e número de ordem 41.517/livro A, 17, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ofício circular número 10/76. Rio de Janeiro, 1º de maio de 1976. A Associação da Unificação do Cristianismo Mundial, através de sua representação no Brasil, tem o prazer de convidar Vossa Excelência e a excelentíssima família para assistirem a uma reunião pública na cidade de Nova York, Young State, a ser realizada no dia 1º de junho próximo. Na oportunidade, deverá ser proferida uma palestra pelo fundador da associação, Reverendo Siamu, que abordará temas de interesses públicos tangentes à unificação do cristianismo mundial. Contando com vossa presença e valiosa colaboração no sentido de divulgar o presente, muito respeitosamente agradecemos vossa atenção. Para melhores informações, queiram procurar Rua Luiz Góes, 1099, São Paulo, Vila Mariana. Rua Figueira de Melo, 324, Rio de Janeiro, São Cristóvão. Paulo Juarez Pereira, presidente. Desta forma, então, esse pedido foi lido nas rádios, né? Publicado aí, mas pessoas de fora não interessaram, não, ficaram um pouco temerosas, né? Mas é um grupinho de passo foi. E vou pedir o presidente Paulo para ler um detalhezinho, uma lembrancinha do que foi escrito naquela época aí. Nos meados de 1976, para o grande encontro de Yankee Stadium, mais de 12 pessoas se prepararam para ir aos Estados Unidos. Entre elas, o senhor José Bonifácio Pereira, o senhor Marcelo Baldini, o senhor Maurício Baldini, o senhor José Maria Mota, a senhorita Maria da Penha Pereira Alonso, a senhorita Maria de Fátima da Silveira, a senhorita Fátima Baldini, a senhorita Luz Maria. Nem todos conseguiram visto para entrar nos Estados Unidos. Entre todos, o próprio reverendo Kyung Tae Kim,
Os que puderam ir aos Estados Unidos foram lá. Aqueles que não puderam foram a Foz do Iguaçu com o reverendo Hyun-Tae Kim. Por Passos passaram grandes líderes da Igreja Mundial. E este foi um momento em que participamos juntos de um grande evento internacional. E a gente lembra que nós fomos para São Paulo, a viagem foi feita pela empresa Branco, né? E dividiu, nós pagamos a passagem em 12 pagamentos. Havia um comentário que a empresa estava quebrando, né? A gente sabia que levantava, não sabia se descia, mas a empresa estava nessa situação. Mas somente conseguiu entrar nos Estados Unidos eu, José Bonifácio Ferreira e a Maria Rosário Fátima Baldini. Os outros, alguns japoneses foram, mas não conseguiram entrar. Quer dizer, chegaram aí no aeroporto lá, Nova York, tiveram que voltar por falta de documento. Só eu e a Fátima que conseguimos realmente ficar lá nos Estados Unidos. Essa pessoal lá da vistoria, da entrada lá, olhou os documentos muito de rigor, então só eu e a Fátima nós conseguimos entrar. Mas lá nos Estados Unidos foi um encontro muito importante. Nós fomos lá, participamos desse trabalho. Depois havia um grupo de jovens entusiasmados lá, eles vendiam flores na rua lá, e até a gente participou de algumas dessas andanças lá. E lá no estádio, juntou muitas pessoas, né? O reverendo falou a sua palestra lá, que até hoje a gente tem guardado, é um documento que ele falou lá, né? O novo futuro do cristianismo. Mas foi uma grande experiência e a gente observou que lá nos Estados Unidos o movimento estava realmente começando a expandir e também a chamar a atenção das autoridades americanas, porque estava pegando um porte maior lá nos Estados Unidos, né? E também repercutiu na imprensa brasileira, o pessoal daqui começou a observar que tipo de movimento estava vindo para o Brasil também, começou a acompanhar, né? Então, algumas dificuldades começaram a aparecer nesse momento. Mas, em 76, já havia dois documentos legalizando a Igreja do Brasil, que é, né, o do Rio e o de São Paulo, já estava em fase de organização. Em 1976, em Passos, ocorriam vários encontros, né, com o trabalho do Maurício Baldini. Maurício estava preparando para ir para São Paulo, mas trabalho também do Zé Maria, foi ver o missionário Oséquio, né? Depois, mas teve um encontro muito importante em 76, começo de 76, parece que foi no dia 6 de janeiro de 76, foi em 76 esse encontro. Eu vou pedir ao grupo aqui para mostrar a foto, e lembrando das pessoas que estiveram nesse encontro que nós fizemos um almoço aí, e muitas pessoas, tem uma foto que a gente conseguiu guardar sobre esse assunto. Eu pedi ao presidente Paulo para falar do que ele lembra, porque algumas presenças internacionais estiveram nesse encontro. Essa é a foto que foi feita no encontro em Passos em 1976. A origem desse encontro veio de uma visita de um senhor coreano. Ele veio da sede central da Coreia para visitar o Brasil e saber como é que eles podiam ajudar mais o desenvolvimento do movimento no Brasil. O nome dele é Sr. Chey. Ele estava em São Paulo, ficou sabendo do grupo de Minas Gerais e convocou um encontro geral, um seminário geral em Passos, e ele veio para cá. Então aqui veio todo mundo que pôde. O Mr. Chey, veio o reverendo Hyun-Tae Kim, os missionários Sogo, Ozeki e Nishiwaki, e membros do Rio e membros de São Paulo. Eu vou aqui pedir ao senhor José Maria Mota
porque ele tem lembrança de muitos desses nomes, para poder descrever um pouco dos participantes e de suas experiências. Na foto aqui tem aproximadamente umas 50 pessoas, assim, já devido assim, ao tempo. Alguns aqui a gente não conhece, não sabe o sobrenome dele. Então a gente vai citar alguns nomes aqui. Nós temos o Tomé. Tomé era funcionário da tipografia, na época tipografia Faria. Tem a Nilmilene Tavares, a professora que morava aqui nas imediações. Uma senhora aqui que hoje eu só conheço ela por nome de It, eu não sei sobre o nome dela completo. Temos aqui a Dona Luzia Cury, as filhas da Dona Luzia, a Bártira e Roseli. Temos o professor Eloy, que foi diretor lá do colégio, Eloy Pereira. E ainda várias outras pessoas aqui. A gente a gente hoje já não tem mais tanta, já tem dificuldade de lembrar os nomes dessas pessoas, porque são várias aqui. E esse encontro foi muito proveitoso. A gente teve, esse aqui foi um grupo de pessoas que tinha ficado aqui, mas na verdade nós tivemos aqui mais de 100 pessoas nesse encontro. E essa é uma das fotos que a gente tem. Outras fotos aí, tinha outros nomes aí, mas dado o tempo aí. Então, esse encontro foi importante, que deu importância para passos dentro do movimento de unificação do Brasil. A gente vai sempre lembrar que tudo que ocorrido importante no Rio e São Paulo, ocorria também em Passos. O pessoal vinha para cá e a gente valoriza esse encontro, que foi importante para a gente destacar o papel de Passos, que iniciou praticamente a expansão do movimento. Mas em 1977, o presidente Paulo Juarez foi convidado para fazer outra missão. Ele tinha uma cultura geral, tinha um conhecimento muito bom de teologia, filosofia, de línguas. Então, a administração do movimento nos Estados Unidos o convidou para participar de alguns encontros. Naturalmente, a gente via que o movimento estava preocupando em formar um grupo de estudiosos para poder acompanhar a evolução do próprio movimento do mundo, né? Precisava na área de teologia, na área de filosofia, né? E na área de pensamento, né? Fizeram até um livro de pensamento unificado. E ele foi convidado para uma missão para fazer parte desse grupo de estudar nos Estados Unidos. Ele vai contar agora como é que foi sair dele para os Estados Unidos, né? E lembrar que quando ele foi, a igreja continuou, então outras pessoas continuaram trabalhando na Igreja do Brasil. Quando nós viemos dos Estados Unidos para a América Latina, viemos com uma consciência global aqui na América Latina. Não era só o Brasil. Foi missionário para o México, Peru, Venezuela, Argentina e Brasil. Nós viemos do mesmo grupo lá de São Francisco, nós tínhamos essa irmandade, essa cooperação, e pensávamos em âmbito continental. Eu uma vez fiz uma condição, peguei um ônibus do Rio de Janeiro e fui assim direto do Rio de Janeiro para Buenos Aires. Foram 48 horas. Parte da viagem foi feita em ônibus brasileiro, que foi muito boa. Parte da viagem foi feita em ônibus argentino, que foi, naturalmente, os ônibus não eram tão bons como os brasileiros. Mas foi chegando em Buenos Aires, encontrei um amigo meu que eu tinha ido, né, saído junto comigo para o Brasil, era então missionário da Argentina. E nós então combinamos sobre a expansão do movimento de unificação em escala para a América Latina. Eu escrevi para o quartel, a sede central de Nova York, mas a resposta foi que o tempo ainda não havia chegado para esta expansão, devia esperar. Em 77,
estava já aberto no estado de Nova York o Unification Theological Seminary. Eu tenho formação teológica, então eu pensei, olha, eu vou fazer esse curso porque vai me preparar para o trabalho latino-americano. E fui por minha própria iniciativa, voltei para os Estados Unidos. Eu senti chamado por Deus para ir, sem saber exatamente como é que ia acontecer. De fato, me graduei em 79, estava trabalhando na Concar, da Universidade de New Haven, Estados Unidos, e um dia fui chamado para participar de um grupo latino-americano. Mas nós tínhamos antes que ir para a Coreia para estudar o pensamento de unificação, fazer uma base de crítica e contraproposta ao comunismo. A finalidade era vir aqui à América Latina e dizer para os governos e militares e autoridades latino-americanas que o comunismo ia cair. Olha, isso foi aí por 1980. Nós fomos uma voz que dizia, não vão para o comunismo porque vai cair, não é uma boa opção. Mas tínhamos, assim, grandes conferencistas, inclusive havia um padre católico, parte da equipe. Eu era conferencista e era também intérprete, trilingue, de inglês, espanhol e português. E a gente ia, às vezes, por 2, 3 meses. Fizemos uma campanha muito grande, que foi de causa. Né? Através dessa campanha, nós contribuímos para evitar uma guerra nuclear na confrontação comunista. E esse trabalho de causa foi criada aqui no Brasil uma associação só para causa, né? Associação Internacional Causa Brasil. Então, esse Estatuto da Causa foi feito aqui em Paços. Nós fizemos esse estatuto e o presidente da causa, o senhor Miguel, ele comentou que precisava fazer uma entidade para combater o comunismo na América e tal, né? Então nós fizemos esse estatuto em Paços e esse grupo trabalhou, né? Com muita finalidade. E uma das finalidades da causa era fazer a integração dos povos americanos, né? Na América do Sul principalmente. Foi um movimento muito importante que surgiu naquela época, né, da Causa Brasil. E a gente vê a participação do professor Paulo no trabalho de causa, foi muito importante porque, como brasileiro e como sul-americano, ele pôde transmitir essas ideias para a América do Sul. Então, depois do encontro de Amsterdã, em 1966, houve um projeto de expansão nacional no Brasil. Muitas pessoas saíram para instalar missões, né? Então, muitas pessoas de Paços que participaram dessas missões foi o Zé Maria. Comenta alguma coisa sobre como é que você foi seu trabalho? Você participou? Foi lá? Ficou? No ano de 1976, o encontro de Yankee Stadium foi aproximadamente 1º ou 2 de junho de 1976. E vários brasileiros que não conseguiram, o governo dos Estados Unidos não permitiu a entrada, assim, apesar de visto, várias pessoas, eles conseguiram até ir até o aeroporto de Nova York, mas de lá, problema de imigração lá, a gente tivemos que voltar. E o reverendo Kim, reverendo Hentai Kim, todo esse pessoal que voltou e os que não conseguiram nem mesmo embarcar aqui, foi feito um trabalho de expansão missionária para todo o Brasil. Então nós tivemos, por alguns dias, assim, uns 2 ou 3 dias, fomos até a Foz do Iguaçu, e quando voltamos para São Paulo, então o reverendo Kim fez a distribuição de cada um dos missionários, de cada um desses membros, para que fossem fazer expansão em cada uma
das cidades. Normalmente, as cidades escolhidas de cada estado eram as capitais. Então, daqui de Passos, assim que eu tenho mais memória, foi o Maurício Baldini, foi para Curitiba e eu fui para Porto Alegre. Então, nós ficamos lá fazendo um trabalho, nós alugamos uma casa e começamos lá esse trabalho como associação, como trabalho missionário, trabalho de igreja. Então, esse trabalho durou esse ano de 1976. Então, foi a partir de aí que todas as capitais brasileiras passaram a ter um missionário trabalhando nessas localidades. Então, nós estamos estudando a história do movimento de unificação do Brasil. Hoje, 12 de janeiro de 2014, começamos esse trabalho. Algumas pessoas já vieram, depois nós vamos continuar. Nós vamos agradecer a presença das pessoas que aqui estiveram e depois vamos convidá-los para a participação dos trabalhos. Agradecer muito a presença do presidente Paulo, que foi realmente o primeiro brasileiro a trazer essa informação para nós aqui. E agradecemos a todos. Vamos passar para o presidente Paulo. É interessante, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha uma pergunta. Como é que nós podemos utilizar o progresso feito nos Estados Unidos para o Brasil, para melhorar a situação do Brasil? E com o tempo eu descobri que a solução não era econômica nem política, mas era cultural, que é uma área difícil. E este movimento me ajudou a entrar na área cultural da educação. Eu trouxe para cá e depois de muitos anos a gente vê bons frutos. A nossa meta naquela época era combater o comunismo, unir os cristãos para que não ficassem brigando pelas teorias, mas aplicassem os seus esforços na prática para melhorar o país, e também proteger a juventude contra as drogas e contra o AIDS, e preparar uma nova liderança para o país. Essa ainda continua a nossa meta, que é uma meta assim contínua, um trabalho que não para. E eu devo dizer também que para mim foi uma surpresa a maneira como a minha família respondeu, porque eu sei de outros membros da unificação que receberam acusação muito forte, perseguição muito forte dos próprios membros da família deles. E para mim, cheguei aqui, a família me recebeu de braços abertos, ofereceu todo o apoio econômico e depois apoio como membros, convidaram seus amigos, e foi aqui de Passos que formou esse grupo inicial, que depois se foi para São Paulo e se expandiu para o resto do país. Foi muito proveitosa a presença do presidente Paulo, né? A gente cresceu mais, sempre queremos crescer mais, né? Muito obrigada, Paulo, presidente. E estamos aí abertos para sempre receber as boas. Eu que em 1973 eu me aproximei do movimento apenas assim pela amizade que tinha, pela família e tudo. Com menos de um ano eu acabei me tornando um lutador por essa causa. E valeu, estou nela até hoje.